Pague esse aqui, pague o consórcio. Deixa eu fechar essa câmera aqui, porque essa câmera tá. Vamos lá, continuando, nós queremos aí na questão 35, qual é a alternativa incorreta? Qual é a alternativa incorreta? Luciene já marcou aí, já. Nós temos 5 informações. Lagoa da Canoa foi emancipada em 62. Verdadeiro, né? Não está correta, né? Quando for questão que peça incorreta, gente, destaque a palavrinha incorreta para o seu cérebro estar ali atento e a busca é pela errada, não pela certa. E, intuitivamente, nosso cérebro ele vai querer marcar logo a certa. Aí, nesse caso aqui, na letra A, a gente já vê que a alternativa A é verdadeira. Aí a gente, às vezes, na pressa, nem olha as outras, nem percebe que é incorreta que ele está procurando, e já marca e já perdemos a questão por conta de desatenção, né? Então, eu aconselho vocês destacarem, sublinharem, dar um destaque no incorreta quando encontrarem questões que queiram a errada, para que a gente não perca atenção e por uma perca de atenção a gente perca uma questão relativamente fácil, né? Que essa questão ela é fácil para quem conhece a história, né? Para quem não conhece a história, não vai saber se o Mauro Vieira foi presidente da Câmara, né? A sede do município também não é uma informação que, se você não conhecer, você não vai saber. Você não vai saber. Então, a letra C é a nossa resposta, como a Luciana já tinha marcado, né? Ela fala do autor do projeto de lei, como o deputado José Lúcio de Mello. Só que não é o José Lúcio, e sim o José Pereira Lúcio. Vamos lá? Então, desculpa aí, gente, eu estava respondendo aqui um imprevisto, aqui uma pergunta não, um problema para resolver. Aí no outro grupo de trabalho, eu acabei deixando vocês no silêncio e fui responder. Desculpa aí por não ter avisado antes. Vai lá. A primeira letra A, emancipação, 62, 28 de agosto de 62. Cidade que pertencíamos antes de se tornar cidade, Arapiraca, né? A sede do município foi estabelecida no dia 25 de janeiro de 63. O primeiro presidente da Câmara, Mauro Vieira de Souza, né? E o autor do projeto de lei que emancipou nossa cidade foi o senhor José Pereira Lúcio, primo de José Lúcio de Mello, mas de outra geração. José Lúcio de Mello é outra geração de deputado, de representante
já foi já da década de 80 por aí. O José Pereira foi da década de 60, né? É, bem distante, né? Aí na próxima questão, ele já quer a correta. Qual é a correta? Qual é a alternativa correta aí? Me diga aí qual é a resposta. Vamos aí. Quero ver quem é que está atento. Vamos aí. 3h50 a gente responde. Vão aí marcando aí no chat. Marta, Maiara, Marlene, letra D. Edja, letra D. Exatamente, gente. A resposta é a letra D mesmo. Lagoa da Canoa foi emancipada em 62. Lagoa da Canoa pertencia a Arapiraca antes da emancipação. José Lúcio de Melo não foi o autor da lei. O autor da lei foi José Pereira Lúcio. O presidente da Câmara não foi, o primeiro presidente da Câmara não foi o senhor José Bezerra Leite. A única verdade é, o poder judiciário de Lagoa da Canoa é exercido pelos juízes e promotores da comarca de Feira Grande. Nós não temos um fórum próprio e a comarca que a gente pertence é a Feira Grande. O impulso de responder ligeiro, tem que ler com calma, Flávia. Não faça isso. Consegui, eu também algumas provas e coloquei lá no grupo do médio e do superior, as provas que consegui. Mais tarde eu coloco de novo. Mais tarde eu acho que eu baixei elas, está organizada ali num arquivo, eu vou postar novamente. Então, gente, aí como eu estava falando, aí existe poder judiciário no município? Existe. O poder judiciário, ele cobre a extensão de todo o país, né? Existe o poder judiciário a nível estadual, que é o que toma conta dos municípios, nas comarcas, e o poder judiciário a nível federal, que também é através dos fóruns e tribunais federais que administram e julgam e resolvem os problemas de todas as pendências, em todas as esferas, civil, criminal, eleitoral, trabalhista, né? Sendo que o nosso Poder Judiciário aqui é a comarca, nós estamos vinculados à comarca de Feira Grande. Aí, os juízes e promotores de Feira Grande é o que resolvem os casos, os problemas aqui no nosso município. Todas as pendências, todos os problemas relacionados a causas civis e causas eh, criminais estão pelo Poder Judiciário da comarca de Feira Grande. Causas trabalhistas é o Poder Judiciário trabalhista, né, que no caso é Arapiraca, né, e causas eleitorais, causas eleitorais, o nosso vínculo é com a, a, o cartório eleitoral de Geraldo Ponciano. Já muda, né, a gente já não vai para Feira Grande, o nosso cartório eleitoral é Feira Grande. Lembrando que a justiça ela é estadual e federal, não existe justiça municipal, né? No caso, a estadual é a que está mais próxima e a que toma, que administra os casos necessários da justiça para as cidades, e a federal é a mais ampla, quando se trata de crime federal, quando se trata de justiça eleitoral, de justiça trabalhista, ela é considerada justiça federal em si. Vamos em frente.
Poder Legislativo desenvolve as leis do município na Câmara Municipal, sendo conduzidas por vereadores. São apresentados os projetos de lei que são levados ao plenário e promovidos à discussão e votação. É um resumo do processo legislativo, né, gente? A lei chega, é apresentada, é discutida e discutida nas comissões, vai para plenário e na plenário vai ser debatido e vai ser concluído o processo, né? Também fiscalizam e fiscalizam se as leis estão sendo cumpridas. Todo município é regido por leis e é uma particularidade de cada município. De acordo com esse conceito, qual a lei representa o município? Qual a lei representa o município, né? Está todo mundo aí já respondendo aí, atento. Ninguém vai errar uma questão dessa. Essa, eu acredito que ninguém vai errar uma questão dessa. Aí você pode até me perguntar, mas professor, por que que a gente está tendo aula de história da Lagoa da Canoa e está falando em lei? Porque nós temos um capítulo falando sobre cidadania, né, no livro Lagoa da Canoa, Terra da Gente, que foi editado e publicado pela Secretaria de Educação, e é o livro que está sendo usado pela a banca, né, para analisar a história local, o contexto do nosso município, e que vai ser também cobrado. E se vai ser cobrado, a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar estudando isso também. Mais alguma dúvida, gente, sobre isso aqui? A questão da a lei que rege o município, a lei que representa o município, a lei mais importante do município, lei orgânica. Sempre lei orgânica. Maria da Penha não tem nada a ver com essa questão do município. Estatuto orgânico não existe, Código de Defesa Orgânico também não existe, e Constituição Orgânica também não existe. Quando eu elaboro as questões, eu costumo colocar sempre D e E. Eu gosto de colocar o D e E. Na hora de fazer a prova, não. Mas, assim, para o conteúdo, para a explicação, eu gosto de pegar essas últimas para efeito de você poder debater uma a uma antes de encontrar a resposta. Essa é uma metodologia minha, uma mania de professor, de querer. Mas na hora de fazer a prova, eu já não faço isso, né? Nunca fiz. Desde quando estava no regular e agora no preparatório também não faço. Na hora de elaborar as provas, eu coloco as 5 alternativas, A, B, C, D, E, né? Não tem uma sequência, não. E não tem uma preferência, não. Só na hora de explicação é que eu costumo fazer isso. Vou até me vigiar para diminuir. Vamos lá. Quais são os símbolos, os principais símbolos da cidade de Lagoa da Canoa? Quais são os símbolos? Vamos aí, qual é a resposta? Me digam aí. Muito bem, muito bem. Estão ligados, estão ligados. Olha, eu mudei, não botei na D, botei na C. Agora, a resposta é letra C mesmo. A nossa resposta é letra C. Nós estamos falando da bandeira, do brasão e do hino. Uma pequena revisãozinha da bandeira, do brasão e do hino. A bandeira, as cores em destaque, tem uma representatividade e tem uma simbologia. As cores azul, verde, branco e amarelo. O amarelo, ele está no brasão, não está bem na bandeira em si, mas tem o destaque do amarelo no brasão. E tem uma simbologia por trás dessas cores, que a gente tem que guardar essa simbologia, né? O azul representa o manto celeste que cobre e envolve a cidade. O verde é a esperança,
mas esperança de dias melhores e por um desenvolvimento global, né? É, o branco representa a pureza dos camponeses, né? E o amarelo representa o ouro produzido, o ouro do intercâmbio da riqueza produzida, né, do comércio. É mais ou menos, eu não estou bem lembrado a- exatamente a frase que diz, mas é mais ou menos que representa o intercâmbio, a riqueza produzida no comércio, né? O comércio no nosso município, o amarelo representa esse ouro, mas não o ouro metal, e sim o ouro do comércio, do intercâmbio feito e a riqueza que é gerada. O brasão em si, nós temos o destaque à mandioca, né, e ao algodão, né. Ao fumo também tem o destaque no brasão, né. Deixa eu abrir aqui um outro arquivo que tem a bandeira. A gente, o brasão. O brasão nós temos o fumo, né, o algodão, a mandioca. Os destaque, né, a lagoa, aqui o barquinho, né, que não deveria ter vela, né, a canoa não tem vela. Quem tem vela é barco, né? Mas a gente sabe que queriam representar a canoa. É, as armas, né, o brasão das armas, o algodão, a mandioca e o fumo, né, o lago e a canoa, que não é uma canoa que está aqui, mas vamos pegar o que eles queriam representar. As cores, o azul, o branco e o verde, né? Manto celeste, que envolve o município, a esperança de dias melhores no desenvolvimento global do município, branco, a pureza dos camponeses, o amarelo representa o ouro no intercâmbio da produção regional no mercado de consumidores, né? O ouro do intercâmbio da produção regional no mercado dos consumidores. É a questão do comércio, gente, da riqueza produzida no comércio. E, por último, e não menos importante, né, o hino que fala em 1833, mas o relato histórico é que os primeiros habitantes chegaram em 1842, né? Aí a gente tem que ter cuidado que se a questão falar do hino, está falando de 1833, mas a questão vai ter que especificar se é do hino que está falando ou se está falando do relato histórico. O hino, vamos aqui só ler o hino, para a gente fixar, para o Marcelo lembrar, né, Marcelo? Você não lembrava do hino? Vamos ler. 1833, assim a história nos contou e fez. Rasgando as florestas e os perigos do sertão, chegava por aqui um homem chamado João. João de Deus, João de Deus. Agora somos todos filhos seus. Trazia muitos sonhos dentro do seu coração. Ergueu sua casinha, trabalhou, cuidou do chão. Plantou uma semente sobre a nossa terra boa, assim nasceu Lagoa da Canoa. Vieram muitos outros e ficaram por aqui. Tomé do Livramento e o Preto Serafim. Manuel Pastor e junto veio André Romão. Também aqui chegaram o tenente e o capitão. Depois de alguns anos, veio enfim a construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição. O padre Alfredo Silva uma missa celebrou. Hoje o povoado uma cidade se tornou. Não é deixe, é peixe. Peixe na lagoa, todos os peixes do João. São nossos poetas, nossos filhos e irmãos. São nossa cultura, nosso amor, nossa paixão. Fumo, mandioca, algodão, milho e feijão. Uma raiz no coração de meu país. Brasil, Brasil, Brasil. O autor do hino é o músico Manuel Tenório.
Vamos voltar aqui para nossas questões. Então, os símbolos do nosso município: bandeira, brasão e hino. São esses três símbolos do nosso município. Essa daqui nem perdeu a graça porque já estava respondida. Eu esqueci de tirar, né, a resposta. Eu esqueci de tirar a resposta. Então, essa nós não iremos responder. Vamos passar para outra. Essa eu limpei, mas aquela eu não limpei. Ó. Que droga. Mas eu vou reformular essa questão anterior, vou reformular. Não vou colocar nome de pessoas, vou colocar atribuições de cada secretaria. Cada atribuição da agricultura, da saúde, da educação, da administração, do transporte, e vou colocar aqui para a gente fazer as associações. Quero ver quem está ligado nas atribuições. Que a gente eu não acredito que a banca vá ter uma pessoalidade de destacar nomes de secretários. Ele vai destacar as atribuições, as funções da secretaria. Eu acredito que vai ser por aí o caminho. Eu nunca vi prova nenhuma, concurso nenhum, tendo destaque e ênfase em nome de pessoas, entendeu? Então, não acho que vai acontecer diferente agora. Nós temos aqui as escolas municipais, né? A coluna para a gente associar, sendo que temos as urbanas e as rurais. Só recapitulando, a gente tem 6 escolas municipais urbanas e uma estadual, né? E uma escola estadual. E temos 17 escolas rurais. 17 escolas rurais. Né? Só para título da gente relembrar, né? Quais são as escolas urbanas? Fala aí novamente, que eu tive que eu prestei aqui atenção em outra coisa, aí me distraí. Pronto, são 6 escolas municipais urbanas, na zona urbana, e uma escola estadual. E temos 17 escolas na zona rural, fundamental, né? Municipais, são escolas municipais. E temos também as escolas particulares, a gente está falando só das escolas públicas, né? As urbanas públicas e e as rurais públicas também, né? Então, nós As temos escolas fundamentais rurais são 17? são 17. Ao Sim. todo, são 23 escolas municipais. São Uhum. 23 escolas municipais. Ensino fundamental, creche, educação infantil e ensino fundamental maior, né? Dois, que chama. Fundamental menor e fundamental maior, que é primeiro ao quinto ano e sexto ao nono ano. Então, Uhum. ao todo, 23 escolas. Aí as urbanas, quais são as urbanas? Nós temos as escolas do complexo educacional que nós temos ali em cima, a creche Maria Gorete, a escola Peixinho Dourado, a escola Professor José Rodrigues Filho, a escola Manuel Pereira Filho. Aí cá embaixo nós temos a Governador Luiz Cavalcante e no bairro São Luís nós temos a escola Nossa Senhora Aparecida. São seis escolas municipais. E a escola estadual, a escola estadual Nossa Senhora da Conceição, né, que está localizada ali no bairro Vila Santa Isabel, na Vila Santa Isabel. Aí vamos aqui associando. Como é que a gente vai responder esse tipo de questão se a gente não lembrar o nome de todas as escolas e tal? A gente lembrando e memorizando as 6 urbanas, a gente consegue identificar as rurais. Se não é urbana, só pode ser rural, né? No caso aqui. As 6 urbanas, Nossa Senhora Aparecida, Creche Maria Gorete, José Rodrigues Filho, Governador Luiz Cavalcante, Manuel Pereira Filho e Pequinho Dourado. Essas 6 a gente tem que saber que elas estão na zona urbana, e aí fica fácil a gente resolver uma questão dessa, que a gente vai aqui, Nossa Senhora Aparecida, a gente já sabe que é urbana, né? Então, se não é nenhuma das 6, vereador José Bezerra, ela é rural, né? José Bezerra Leite é no Povoado Funil. Centro de Educação Infantil Maria Gorete, é urbana. Escola de Ensino Fundamental Hermeto Pascoal, é rural.
Hermeto Pascoal é na comunidade Campestinho. Governador Luiz Cavalcante, Urbana. Presidente Emílio Garrastazu Médici, Rural, é na comunidade de Antunica. José Bernardes é rural também, que é na comunidade do Barro Vermelho. Barro Vermelho, a escola Deputado José Bernardes. Aí nós temos aqui 21, 21, 21, 1. 21, 21, 21. Não, não é aqui, não, é aqui. É esse aqui, letra D, né? Letra D. 21, 21, 2, 1, 1. Letra D, né? É para a gente localizar nossas escolas entre urbana e rural, a gente vai ter que aprender essas 6 escolas que são urbanas, que são da zona urbana, e aí a gente vai poder fazer essa organização por área, tendo essa informação, né, gente? Verdadeiro ou falso? Vamos aí. Essa 41, verdadeiro ou falso? Nosso município possui 25 escolas. A gente acabou de ver, né? São 23. São 23 escolas, né? O Poder Legislativo executa e administra. O Poder faz leis e fiscaliza, né, gente? Não executa, não administra. No nosso município possuímos 11 secretarias. Verdadeiro ou falso? Então, não sei não, mas vou chutar, verdadeiro. Mas são 11 secretarias. Administração, agricultura, educação, viação e obras, transporte, cultura, saúde, assistência social, finanças, falta duas, né? Cadê aquela questão que estava respondida para ele? Essa aqui. 5. Falta o que aqui? Cultura, falta assistência social, finanças, viação e obras, 4. Ixi, tem que abrir o outro arquivo que eu não lembro. Só lembro que são 11. Aqui. Administração, finanças, viação, obras, viação e urbanismo, cultura, agricultura, articulação política, que a gente esqueceu, e o esporte. E o esporte. Esporte, educação, saúde, assistência e transporte. Esqueci a articulação política e o esporte, né? São 11 secretarias que nós temos aqui no município.
Aí a pergunta é a seguinte: temos apenas uma escola de ensino médio em nossa cidade? Verdadeiro, né? Nós temos apenas a escola do Estado, né? Ensino médio. O Poder Legislativo tem a função de penalizar e julgar. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Poder Judiciário que penaliza e julga. O Legislativo faz leis e fiscaliza. Aí nós temos FF, verdadeiro, verdadeiro, falso. Né? Letra D, nossa questão. 42. Qual era a invocação usada pelos viajantes quando se referiam à sua vinda à Lagoa da Canoa? Essa eu acho que ninguém erra mais, né? A gente bateu tanto nessa tecla, nesse ditado, nessa expressão que era usada antigamente. Acredito que ninguém vai errar essa questão, né? Antigamente, quando as pessoas vinham nessa direção da Lagoa da Canoa, as pessoas perguntavam para onde as pessoas iam e as pessoas diziam que vou até a Lagoa de Canoa, até a Lagoa de Canoa, que era a lagoa que tinha uma canoa que era usada para atravessar a lagoa os comerciantes e os mercadores, né? Então essa ninguém vai errar. Tenho certeza, se tiver essa expressão na prova, todo mundo vai lembrar das nossas aulas. Pelo menos quem acompanhou, né? Quem assistiu. Quem não assistiu e quem não acompanhou pelos vídeos, né? Pelas aulas gravadas, aí eu só lamento. Depois é uma outra história, né? Ah, essa daqui tá mais bem elaborada do que aquela lá da Lagoa da Canoa, Lagoa da Canoa, né? Qual era o local onde João de Deus e Tomé do Livramento fixaram moradia? As margens da Lagoa do Genipapo, as margens da Lagoa do Mato, as margens da Lagoa Grande do Jatobá, as margens da Lagoa, as margens da Lagoa da Pedra. É, nós, não é fácil, né? Mas nós temos essas 5 lagoas, né? Essas 5 lagoas serviam como pesca de subsistência, né? As pessoas pescavam não para comercializar, mas para consumir a proteína, né? O peixe. A Lagoa do Jenipapo, que hoje ela não sei nem se ela existe ainda, acho que nem existe mais. Lagoa do Mato também, Lagoa Grande existe, mas ela é muito diferente. E outro dia deu uma seca, um período de seca muito grande e estava lá o pessoal atravessando ela a pé, atravessando sem se molhar, melhor dizendo, né? De tão seco que ficou. A nossa lagoa em si, né? Que é que é o nosso símbolo de origem da cidade, e a Lagoa da Pedra em si também, né? Existia essas 5 lagoas que foram importantes na época, né? Para o desenvolvimento do nosso município em si. Quando foi criada a cidade de Lagoa da Canoa? Resposta. Vocês me digam aí quando foi criada a cidade de Lagoa da Canoa.
Esses D aqui, é a resposta da 44 ou a resposta da 43? Vocês estão colocando. Da 44 já? A 43 foi D também, né? Fica confundido. Ah, da 44, né? Então, 4h20 eu respondo. Vamos aí, vamos colocando aí no chat. Ah, então lá entre A e D. No hino fala em 33. No hino fala em 33. A Clédia, E eu 43. entre 42 e 22, 1922. Gente, quando é que uma cidade é criada? Qual é o processo para se criar uma cidade? Ô, Nando, Nando, Oi, se fala assim, é 28 de agosto de 62. Mas, quer dizer, não é o povoado, e sim a cidade, né? a pergunta é quando foi criada a cidade? Quando é criada uma cidade? Quando é votado a lei. Isso. O processo para a criação da cidade é o processo legislativo de aprovação da lei de emancipação. Agora, dá para a gente bananar e a gente confundir exatamente com a fundação, a criação do povoado. Isso, é isso, mas E mas tá se por isso que o pessoal confundiu com o 33 e o 42. isso. Aí, mas está se referindo à cidade e A não à criação do cidade, povoado. e não quando foi criada a cidade de Lagoa da Canoa. A Isso. pergunta, ela está se referindo à cidade, não está se referindo ao povoado, não está se referindo ao início do povoamento, né? Da Era, ocupação desse espaço. A gente tem que ter cuidado, Mas emancipação, é? é emancipação. Assim, após a letra C. Letra B, meu bem, letra B. Letra B, que digo, eita. Errei. Exatamente, gente. A gente tem que ter cuidado. É uma questão simples, que a gente sabe a resposta, mas aí o nosso cérebro vê, eita, início, criança, aí lembra do hino, 33, e lembra da história, de 42. Mas a cidade foi criada junto com a lei. A partir da lei aprovada, a cidade foi iniciada, né? O distrito, o povoado, lá atrás, aí é que é. Se falasse quando foi o início do povoamento de Lagoa da Canoa. Segundo o hino, aí a gente lembrar, 33. Segundo os relatos históricos, a gente também lembrar, 42. O professor pode ter os dois e não ter identificação, aí se tivesse aqui, quando foi o início do povoamento o povoamento de Lagoa da Canoa, povoamento de Lagoa da Canoa, e não se referisse a Inho e não se referisse a um relato histórico, e tivesse as duas respostas, é possível você entrar com recurso para anular a questão. Porque ambas as situações são registro, porque o hino é um dos símbolos do município, é um dos símbolos do município e faz parte da história do município, né? E o relato histórico também está lá no livro, lá destacando que o povoamento começou em 1842. Então, não acredito que vá ter uma questão que misture as duas sem identificar se ele está se referindo ao hino ou se está se referindo ao relato histórico, né? Mas a gente tem que ter isso bem, bem nos nossos HDzinhos aqui,
a nossa cachola, a nossa cabeça, essa diferença. E quando fala em criação de cidade, a gente tem que lembrar, uma cidade, ela é criada por um processo legislativo, onde vai uma lei para a Assembleia, e essa lei é aprovada para poder ser transformada aquele espaço, aquela população em ter sua independência, né? Ter sua emancipação. Aí por isso que precisa de uma lei. Então, criação de cidade é a data da emancipação. A nossa cidade foi criada no dia 28 de agosto de 1962. Para a gente não perder uma questãozinha dessa por um detalhe, né? Vamos completar aí. Completem aí e me respondam. Vamos lá. A, tracinho, é um símbolo antigo da cidade de Lagoa da Canoa. No início do povoamento, as famílias existentes nesse lugar construíram uma para utilizar na e na da lagoa. Qual é o símbolo mais antigo do nosso município? A lagoa. A lagoa é o primeiro símbolo. Foi onde surgiu tudo, onde iniciou tudo. A lagoa. A lagoa é um símbolo antigo da cidade de Lagoa da Canoa. No início do povoamento, as famílias existentes nesse lugar construíram uma canoa. Não foi um barco, não foi um navio. Foi uma canoa para utilizar na travessia e na pesca da lagoa, né? Na travessia da lagoa e na pesca, né? A letra E é a nossa resposta, né? Confundiram, vi, acho que foi a Clédia, confundiu aqui com o barco, né? Mas não é o barco, é a canoa, Clédia. Foi a canoa que foi construída, né? Que é uma espécie de barco, mas é um barquinho menor, né? A canoa é um barquinho menor que foi construído para facilitar a travessia e também para ser utilizado na pesca da lagoa, na lagoa, né? Olha, uma outra brincadeirinha aqui para a gente completar. Eu que me enganei, mas era a letra E mesmo, na hora de escrever. Na hora marcou errado. Não, mas agora pode errar, agora pode, viu? Não, não é na prova. Vamos lá, vamos. A gente falta quantos slides? Falta alguns. Acho que dá para a gente terminar. Dá para a gente terminar. Vamos prolongar um pouquinho. Servia como ponto de apoio na estrada que ligava um ponto ao outro e a outro. Além disso, as fazendas geravam, né? O que a gente observa? O final é sempre o mesmo aqui, ó, emprego e renda. Então, o final a gente já sabe que é emprego e renda. Agora, quais são as palavras-chave aqui nesse quebra-cabeça para a gente montar? Quem é que servia como ponto de apoio?
Oi. Tá, falta 5 questões. Letra B, já responderam ali. Quem mais? Letra B também. Ô, Nando, eu estava em Oi. dúvida a letra A e a letra B, porque Traipu também, Arapiraca teve um tempo, né, que a canoa pertencia, né, a Traipu. Aí eu fiquei pensando no tempo passado, mas no caso deve ser a letra B mesmo, né? Eu acho. Não. E não é. Vocês confundiram. A Lagoa da Canoa servia como ponto de apoio na estrada que ligava Arapiraca a Girau do Ponciano e Traipu, ou a Traipu e a Girau do Ponciano. É invertido, né? É assim, eu me Além disso, as fazendas de café geravam emprego e renda. Vocês confundiram porque essa questão ficou mal elaborada. Era para ter entrado aqui a principal. Era aqui. Foi na hora de era, elaborar, eu elaborei errado. A foi, Lagoa da Canoa servia como ponto de apoio na estrada que ligava. é porque se fala muito na história de antigamente de ter o café. Aí eu me liguei na história do café. Aí tem uma outra café aqui que é na letra E, que é a nossa resposta. Era a letra E. É, Tá, entendi. em renda. É, aqui a letra E, a nossa resposta aqui. Né? A confusãozinha que a gente fez aqui, vocês erraram, porque eu não coloquei a Lagoa da Canoa aqui, que é a referência, né? Servia, o que que servia como ponto de apoio? O que que servia? Ficou vago, ficou informação incompleta, né? Por isso que vocês acabaram confundindo, né? Mas a cidade de Lagoa da Canoa, né, o distrito de Lagoa da Canoa, o povoado de Lagoa da Canoa é que servia como um ponto de descanso para o pessoal, os comerciantes, os mercadores que saíam de Arapiraca em direção a Traipu, né? E a Geraldo Ponciano que ficava no caminho, né? É caminho. Mas a gente tem que lembrar desse percursozinho aqui. O pessoal saía de Arapiraca e como era o transporte era animal, né? O ponto de descanso dos animais que aproveitavam para se alimentar e alimentar os animais e também a comercializar também, né? Aproveitavam o descanso também comercializavam e nasceu também o comércio aqui. Era na Lagoa da Canoa, né? Eles aproveitavam que após a travessia, aí eles iam alimentar os animais iam tomar água e eles também iam se alimentar para poder seguir viagem até Traipu, né? Que na época Giral não existia a cidade de Giral lá atrás, né? Depois foi que Giral foi formada. E antes Giral também pertencia a Traipu. Era Canoa, Giral, tudo pertencia a Traipu. Lá atrás, bem lá atrás. Mas vamos lá, agilizar para a gente responder.
Eu quero ver quem é que está ligado aqui nesse detalhe. Nesse detalhe. Qual o decreto transferiu o distrito de Lagoa da Canoa da cidade de Itraipu para a cidade de Arapiraca? E qual a data de sua criação? Aí, memorizar a data é difícil, é complicado, mas o decreto a gente tem que saber. E eu disse até um detalhezinho para vocês memorizarem o decreto. O número da lei é um pouco abaixo do número da lei. Marta marcou letra D. 2472 é a lei, Marta. 2472 é a lei. O decreto é menor, Marta. Marta e Marilene marcou 2472. Já estão pensando na lei. Eu até coloquei. O decreto, ele é 37 a mais se torna lei. O número do decreto é 37 a menos do da lei. 2472 menos 37, 2435. 2435 o decreto. 2435 é o decreto. Aí, qual é a data? Qual é a data? Se eu não conhecesse a data, sabe como é que eu ia chutar aqui essa questão? Primeiro, quarta alternativa com 2435. Letra A, letra B, letra D e letra E. Né? Aí, o que eu observo aqui nas datas? Só tem uma data repetida. Letra D e letra E. Eu chutaria dessa forma aqui, se eu não conhecesse a data. Mas a data é 30 de novembro de 1938. 1938, 30 de novembro de 1938 foi a data que o decreto foi publicado e definindo a troca, a transferência da cidade de Itraipu para a cidade de Arapiraca, do distrito de Lagoa da Canoa. Ninguém vai errar mais essa questão. Ninguém vai errar mais essa questão. E eu observei que tem algumas questões bem parecidas teve no, no pessoal lá de colégio. Me apresentaram um material que tinha muitas questões com número de lei, com data de lei, com número de decreto, com data de decreto. Aí eu peguei e adaptei ao nosso decreto aqui, que é importante, está na história, está registrado, que foi a mudança da cidade de Itraipu para a cidade de Arapiraca, do distrito de Lagoa da Canoa, né? Aí vocês lembraram, 2435 o decreto, mais 37 é a lei, mais 37 é a lei, que é 2472, né? E a data do decreto, 30 de novembro, 30 de novembro de 1938. 30 de novembro. A gente sempre guardar essas duas informações que a gente pode ter uma questão sobre isso, sobre esse decreto, né, com a data e com o decreto. A gente não errar essa questão. Ô, Nando, eu Oi. só para dar 24:35 e pronto, não lembrava mais de nada. É. Quem foi quem foi indicado pelo então governador Luiz Cavalcante para assumir o cargo de prefeito da recém-formada cidade de Lagoa da Canoa? José Pereira, José Lúcio, José Bezerra, José Barbosa, José Bernardes. Essa ninguém vai errar, né? O José em questão é o José Barbosa, né? Primeiro prefeito indicado pelo governador Luiz Cavalcante, José Barbosa. José Barbosa é o nome do nosso prefeito, né? O primeiro prefeito. O surgimento da cultura do tracinho na região agreste e, posteriormente, no nosso município, fez que
diversas pessoas, até mesmo de outros estados, como migrassem para a nossa cidade. Um dos motivos para a migração eram as terras, tracinho, para a cultura do tracinho, que era considerado ouro, tracinho. É um quebra-cabeça que a gente pode montar mesmo sem ter o conhecimento exato da coisa. Mas a gente pode montar isso porque ele está falando aí qual é o ouro, qual era o ouro que ficou, que surgiu aqui né? Qual foi? O que que era conhecido, considerado como ouro, né? Aí por aí a gente tira, né? Era o ouro negro, né? O ouro negro que representava o fumo, a cultura do fumo. Vocês estão atentos, hein? Já vi aqui que meio mundo de gente respondeu. A Clédia e a Luciene estão bem, bem mesmo. O surgimento da cultura do fumo na região agreste, e posteriormente no nosso município, fez que diversas pessoas, até mesmo de outros estados, como Pernambuco, migrassem para a nossa cidade. Um dos motivos para essa migração eram as terras propícias para a cultura do fumo, que era considerado o ouro negro, né? Esse é a... Oi, já está terminando aqui. Aí é 54 e 55, né? São 52, 51, 52. A cidade do Lagoa da Canoa possui em sua estrutura 4 cemitérios localizados. Na zona urbana, 2 cemitérios no centro da cidade. E na zona rural, um na comunidade de Antunica e outro na comunidade de Mata Limpa. Na letra B, na zona urbana, um no centro da cidade e outro no bairro Nossa Senhora Aparecida. E na zona rural, um na comunidade de Antunica e outro na comunidade de Mata Limpa. Na letra C, na zona urbana, um no centro da cidade e o outro no bairro Alto do Pixuta. E na zona rural, um na comunidade de Antunica e outro na comunidade de Mata Limpa. Na zona urbana, letra D, um no centro da cidade, outro no bairro São Luís. E na zona rural, um na comunidade de Antunica e outro na comunidade de Mata Limpa. Qual é a alternativa certa? Clédia, letra D. Exatamente, gente, exatamente. A confusão aqui não está nem na zona rural, né? A zona rural não repetiu, não mudou. Antunica e Mata Limpa são as duas zonas rurais que tem cemitério, né? Que possui cemitério. A confusão está nos bairros, né? Que um é no centro e o outro é no bairro São Luís, né? O São José no centro e o Frei Galvão no bairro São Luís, né? Mas são essa questão de estrutura urbana, né? Pode ter alguma questão. Eu vi uma questão parecida no material que eu recebi lá de colégio, exatamente falando sobre a estrutura que tinha em colégio. E aí eu digo, olha, pode ser que eles aproveitem e façam isso também por aqui. E a Nando, última a prova questão de colégio foi muito difícil, não foi? foi, A prova de colégio foi muito difícil. sim, sim, o pessoal reclamou bastante. Eu tive a oportunidade de ter a prova, tanto de colégio, de São Brás e de Olho d'Água. Das 3, São Brás não, Olho d'Água. A Hum. mais Você pegou fácil. de qual nível? Médio, superior, fundamental? Eu tenho os 3. Os três, né? Ah, Tem. pronto. Depois se você tiver a oportunidade de escanear, digitalizar essas provas e mandar para mim, eu agradeceria. Eu tenho as fotos, é porque eu tenho um grupo de WhatsApp que o administrador, ele só posta a prova do Instituto Bahia e de mais 3 empresas referente ao
Ao Instituto Bahia. São tudo como Sei. se fosse empresas só, mas só que tem que o padrão das provas são todos iguais. Aham. Pronto. Você mande para mim, que aí eu coloco no grupo. Tá, eu vou Tá, mandar. obrigado. Desde já, obrigado. Nada. Agora, a questão 52. Quais contos e histórias eram contadas pela tradição oral no início do povoamento da cidade? A Luz de Candeeiro, Lampiões, as histórias de terror, Sexta-feira 13, Halloween, sempre foram as preferidas das rodas familiares. Letra B. À luz da eletricidade, as histórias de terror, Lobisomem, Mula Sem Cabeça, Fogo Corredor, sempre foram as preferidas nas rodas familiares. Na letra C, à luz de candeeiros ou lampiões, as histórias de terror, Lobisomem, Mula Sem Cabeça, Fogo Corredor, sempre foram as preferidas nas rodas familiares. E letra D, à luz da eletricidade, as histórias de terror, Sexta-feira 13, Halloween, sempre foram as preferidas das rodas da cidade. Sobre as histórias e o folclore do nosso município, nós estamos falando de lobisomem, mula sem cabeça e fogo corredor, como o folclore local, e eram os mais velhos, gostavam de fazer medo a gente, né, quando criança, com as histórias de bicho, de lobisomem, de maçom, de mula sem cabeça, de fogo corredor. Acho que todo mundo já, já, já ouviu alguma história dessa, né? Bom, gente, a gente encerra hoje por aqui, né? Eu parar aqui a gravação, para não estender muito.